Hoje de manhã, quando nós estávamos meditando, eu lembrei a história de Allen Gardner, que foi um jovem, né? Alguém que abandonou todas as coisas, a sua carreira, todas as coisas na sua vida na Inglaterra e veio pregar. Tinha o desejo de vir pregar aqui na América do Sul, séculos atrás. E que, antes de chegar ao local exatamente, na Terra do Fogo, onde ele está vendo no sul da América do Sul, né, o barco, o seu navio naufragou e ele conseguiu chegar em terra com outro, mas todos morreram. E ele ficou ali durante muito tempo, algum tempo, né, esperando socorro, mas nunca chegou socorro nenhum. E ele então morreu de fome, né, de sede, de frio, numa longa espera de algo que nunca chegou. E nós vimos que ele tinha um diário, e que esse diário é algo doce, algo cheio de alegria. Não é? Nós estávamos meditando sobre contemplar a beleza de Deus, e ele é um grande exemplo disso. Todos os planos dele, ao abandonar todas as coisas, deram errado, de certa forma. Não é? Ele nunca chegou aonde tinha que chegar, ele não pregou, ninguém se converteu, mas ele estava totalmente satisfeito na última linha do diário, no último dia que ele viveu no mundo. Agora, por quê? Não é? Porque ele não estava chateado, foi o que nós vimos. Porque ele não estava desanimado, porque ele não estava cheio de porquês. Porque o navio afundou, porque nada deu certo. Ele estava meditando no salmo que diz: um leãozinho pode passar fome, não é? Pode ter necessidade, mas aqueles que confiam em Deus jamais. Não é? Deus sempre cuida deles, e ele escreve que ele estava recebendo tudo o que ele precisava de Deus em alegria e gozo. E eu queria falar um pouco sobre que tipo o que o Evangelho faz, que é tão diferente do que está acontecendo nos nossos dias, em nossa cultura, e que tem formatado, de certa forma, um Evangelho que não faz nada disso, não é, por não ser verdadeiro, e que produz sempre homens assim, homens que contemplam a beleza de Deus e podem manter a cabeça erguida, como Davi estava dizendo no Salmo que nós meditamos, diante dessas coisas. Tudo que Allen Gardner queria, ele tinha, e ele não dependia do ministério, daqueles planos darem certo, para a vida dele ser o que devia ser no mundo, em gozo, alegria, paz, e viver e morrer assim. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que ele tinha uma visão de mundo que seria completamente incompatível com isso, e depois as coisas mudaram completamente. Eu acho que nós vivemos numa época perigosa, porque a gente sempre vê as coisas através de uma grade, não é? Através de lentes. E com o passar do tempo você não vê mais a grade, você não vê mais as lentes. Eu não usava óculos até pouco tempo, mas depois que eu comecei a usar óculos, daqui a pouco você esquece que está de óculos, não é? Mas você está vendo tudo através do óculos, mas você não percebe mais. No início isso pode ser algo que você note, algo que te incomode um pouco, mas hoje, se eu me distrair, eu vou dormir de óculos, não é? Porque eu já não percebo mais. E o problema é que nós vemos todas as coisas através de uma grade, mas os cristãos hoje, nós não devíamos ver as coisas através de determinadas grades. Mas no cristianismo dos nossos dias, no meio cristão, as pessoas não veem mais a grade. E quando você não vê mais a grade, tudo que você vê parece que é o que é. Você não percebe que é a grade que está definindo aquelas coisas. Portanto, você se torna impermeável a qualquer mudança. Eu acho que isso é a ruína final, porque você vai andando nessa direção, não percebe mais a grade, não consegue ver diferente, ou seja, não consegue ver como Deus vê, e você então está condenado a ir em frente assim, dessa forma. E mesmo quando alguém fala, a grade na qual você vê as coisas já é tão diferente da palavra de Deus, que você não consegue
enxergar, mas de outra forma. Então Paulo fala assim em Filipenses 3, a partir do verso 4, ainda que também podia confiar na carne, Paulo tinha uma grade para ver a vida, para medir o sucesso, para medir a sua identidade, como Allen Gardner certamente durante muito tempo teve, quando estudou, fez universidade, como todo jovem, e em algum momento essas coisas mudaram. Paulo diz assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, segundo a grade desse mundo, o cara era um sucesso, né? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, não só aquelas coisas que ele mencionou, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Parece o Salmo de Davi, né? Dito de outras formas. Pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas, não de algumas coisas. Como Allen Gardner, né? E as considero como um lixo, como esterco, para que eu possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, quando nós vemos através de algo, nós acabamos percebendo cada vez menos aquilo através do qual nós vemos as coisas. Nós achamos que só simplesmente vemos as coisas e não percebemos que a gente vê as coisas através de alguma coisa. Todo mundo está usando ou o óculos ou a grade do humanismo secular ou do evangelho. Você não pode usar as duas. Mas, depois de um certo tempo, você não percebe mais que você está vendo através de uma grade. Parece que você está vendo e que não há grade nenhuma interferindo ou fazendo você ver assim. Não é? Há tantas histórias interessantes da nossa cultura, todas elas apontam para isso. Nós temos que entender que a grade, com a qual o homem vê o mundo, o do humanismo, ela cobre todas as coisas. De tal maneira que é muito difícil perceber ela, a não ser se alguma coisa acontecer como Paulo. Ele via as coisas como todas as pessoas viam. Não é? Ou você fica muito estranho, como Allen Gardner, não morrer por causa simplesmente de um desejo de exaltar a Deus pregando na América do Sul, quando ele morava em Londres, numa época em que era considerado ir para o fim do mundo, né? E largar todos os confortos que ele tinha. E todas as histórias estão permeadas por essas realidades, ou uma ou a outra na sua vida. Então, por exemplo, nós conhecemos a história de um velho que ele queria tanto ter um filho, não é? Algo normal, não é? Ele queria tanto ter um filho, ele ansiava tanto por ter um filho, e ele não tinha filho, mas ele era um bom artista. E ele, então, naquele desejo enorme de ter um filho, ele fez um boneco de madeira. E apesar de isso parecer ser muito menos que um filho, naquela noite ele adormeceu e uma fada entrou na oficina do velhinho e fez o boneco viver. Ainda era um boneco, mas era um boneco vivo, né? E a fada disse para esse boneco que viveu que se ele fosse corajoso, verdadeiro e altruísta, ele um dia ia se transformar num menino de verdade. E o boneco, ele devia superar, então, muitos obstáculos em busca de se tornar o quê? Real. Ele era um boneco, ele não era real, como os seres humanos são reais. Ele não queria ser um boneco, ele queria ser alguém real. Mas tinha muitos obstáculos. E, por exemplo, uma vez ele está indo para a aula, para a escola, e ele encontra Honest John The Fox e Gideon The Cat, dois garotos, né, que convencem ele de que ele pode ser um artista, porque ele era um boneco que falava, um boneco que agia
parecia vivo, não é? Então ele podia ser um astro num show de marionetes, um circo, enfim, ele ficou todo encantado com essa ideia de ser muitas coisas, mas assim que ele seguiu eles, ele foi trancado numa jaula. Só queriam explorar ele como você explora uma atração circense de antigamente, não é? E ele fica arrasado, porque ele acreditou naqueles meninos e ele agora queria se tornar famoso, não é? E as más escolhas dele faz ele estar aprisionado, sendo explorado, não é? E então, como ele é um boneco sortudo, a fada aparece, liberta ele e diz que ele deve agir como ela disse, para ele um dia ser alguém real. E ele, cheio de boas intenções, faz promessas, resoluções, mas a gente sabe que logo que ele sai dali, ele encontra outras pessoas, não é? E elas aconselham ele a ir para um lugar chamado a Ilha do Prazer. E um garoto chamado Lampiwick, e junto com outros meninos da ilha, vão para a ilha e começam a viver uma vida livre, sem ninguém para perturbar, sem adultos para dizer o que fazer, o que não fazer. E eles começam a se divertir, eles estão na maior diversão e sem regras, nada para inibi-los. Mas eles não sabiam que aquela ilha tinha uma maldição, que todas as crianças que brincavam naquela ilha, naquele lugar, se transformavam em burros. A ilha era cheia de burros. Todos os burros eram garotos que foram para lá, brincaram e, com a maldição, se transformaram em burros, não é? E eles não percebem que aquela ilha abrigava essa ideia de ser livre de todas as restrições, de viver como se você fosse o senhor do mundo. Então, te transforma num burro, né? Era essa a ideia. E, ao exercer a sua autonomia, eles literalmente se transformavam em burros e se tornavam escravos. E os meninos, então, se transformam assim, mas ele não. Ele, Lampiwick, por exemplo, se transforma num burro, mas ele começou a crescer orelha de burro, não é? E ele começa a transformação num burro, cauda de burro, e ele foge da ilha, ele consegue, ele percebe seu grave erro e ele decide que está tudo errado, né? Que é hora de voltar para casa. Nós acabamos de cantar o hino do pródigo. Ele resolve voltar para casa e ele consegue escapar da ilha e da maldição. Ele corre para casa, mas quando ele chega em casa ele descobre que o seu pai, né, o velho Gepeto, quando soube que ele estava nesse lugar, pegou um barco e foi tentar salvá-lo. E aí o que aconteceu é que apareceu uma baleia gigante, uma baleia monstruosa, e engoliu o seu pai, engoliu o velho Gepeto. E ele está determinado, porque ele sente todas as culpas, está determinado a salvar, mas ele também é engolido pelo monstro. E ele é esperto, ele pensou que a única maneira deles fugirem de dentro da baleia era a própria baleia expulsar eles. Então ele fica tentando maneiras de fazer a baleia espirrar. E se ela espirrasse, ela ia espirrar eles para fora, não é? E o plano funciona, não é? E eles conseguem então fugir com uma jangada que ele tinha preparado lá dentro daquele monstro, daquela baleia enorme. E a baleia espirra eles fogem. Mas o animal fica furioso, né? Com isso persegue eles. Ele consegue se esconder numa caverna, mas o animal destrói a caverna. Parece não haver nenhuma esperança. Eles caem no mar de novo, aquela caça do animal a eles, até que, incrivelmente, eles conseguem, o boneco consegue levar eles até a praia, não é? E então, quando o Gepeto acorda, ele vê o seu filho deitado de bruços numa poça de água e ele chora amargamente, né, por todas as coisas. Ele queria ter um filho e todos esses problemas aconteceram, mas então a boa fada chega e ela decide que o boneco provou. O boneco provou que era corajoso
que era verdadeiro, que amava o seu pai, que era altruísta, estava disposto a até perder a sua existência para salvar Gepeto, e assim Pinóquio é trazido de volta à vida. Nós todos conhecemos essas histórias, não é? Nós amamos histórias assim. Pinóquio foi baseado no romance de Carlo Collodi, de 1883. Apesar da Disney ter, né, deixado assim, isso mais no inconsciente de todo mundo, né? É um dos poucos filmes que o Rotten Tomatoes dá 100% na história. Poucos filmes, na verdade isso aqui é uma animação, receberam isso. E você nota que há um monte de histórias assim no nosso imaginário. Histórias que a gente ama, que é o quê? Uma busca de identidade. Pinóquio queria ser real. Ele queria ser alguma coisa que ele não era. Toda busca, toda história é ele tentando ser o que ele não era. Ou tentando chegar ao que você devia ser. Você vê que a história da Bela e a Fera é assim, a história de Cinderela, do príncipe que vira um sapo, todas as histórias de uma nova identidade concedida, ou de uma identidade recuperada, que foi perdida, como no caso da Bela e a Fera, não é? Povoam as nossas histórias prediletas, as histórias que nós mais gostamos, que se tornaram mais famosas, não é? E não apenas em contos de fadas é assim. É assim em contos de fadas porque isso fala de uma maneira profunda a nós. Uma vez perguntaram a Ralph Ellison, o autor da obra clássica O Homem Invisível, né, ele morreu em 94, mas nasceu lá no início do século passado, em 1913. Mas a história do Homem Invisível não é igual essas histórias que a gente está acostumado de um monte de super-heróis. Não. É um livro, e ele é considerado um dos maiores escritores americanos, né? O livro deu o prêmio a ele em 1953, né, do Homem Invisível. Ele escreveu outros livros. E ele é considerado, então, um dos maiores escritores da história, não é, americana, da literatura americana. E certa vez o New York Times perguntou ele assim: você diria que a busca por identidade é principalmente um tema americano? Ou seja, é o tema da cultura americana, da cultura ocidental? E ele respondeu assim: não, esse não é um tema, esse é o tema. É o tema. A gente viu naqueles contos, em obras como a dele. Eu penso em todas as histórias clássicas. Você vai perceber que é a mesma coisa. Huckleberry Finn no Rio, Jay Gatsby, não é? do grande Gatsby, em seu cais, Luke Skywalker, sem saber quem ele é realmente, sem saber a sua identidade e buscando saber quem ele é. E você pode ir a todas as coisas, a princesa Elsa, não é? Se sentindo aterrorizada, que as pessoas descubram quem ela realmente é. Todas são histórias de identidade. De alguma maneira, você vê que isso povoa a cultura, porque isso povoa os nossos corações. Talvez o tema de identidade domine nossas histórias, porque a busca por identidade domina a vida de todos nós. Com o Pinóquio, a gente anseia se tornar real. Todo mundo anseia se tornar algo e não o que é agora, nesse instante. Esse é um grande drama do homem. Ele quer se tornar algo, ele quer se tornar... Pinóquio quer se tornar real. Nós também queremos nos tornar reais, não é? E como Jay Gatsby, que ele diz, ele não queria que todo mundo pensasse que ele era apenas um ninguém. É por isso que quando ele vai ficando milionário, ele faz qualquer coisa, não só para ser milionário, mas para ser reconhecido. Não é só o dinheiro, não é?
mas é ele se tornar alguém. A gente até tem essa expressão, o Rocky Balboa, né? Ele coloca assim no filme tão descaradamente ocidental, né? nos seus anseios. Ele diz assim: tudo que eu quero fazer é ir longe, ou seja, ficar o máximo de assaltos em pé na luta. Ele está dizendo que ele não se importa se ele vai ganhar ou não vai ganhar a luta de boxe, né? Ele só quer ficar em pé até o fim, quer ficar em pé o máximo. Ele diz por quê? Para saber que não sou apenas mais um vagabundo do bairro, para saber que eu sou alguém, não é? E não apenas mais um vagabundo do bairro. Então a ideia principal hoje aqui é simples, mas é revolucionária. Não é? Talvez por isso que as pessoas vejam um salmo que a gente quase viu hoje de manhã e ache uma distância entre ela e Davi, ou entre ela e Allen Garner, entre ela e o apóstolo Paulo, da maneira com que ele está dizendo. O que a Bíblia diz é que a união com Cristo, que é uma doutrina que cola todas as outras doutrinas, não é? Quando Deus te chama, Ele te une a Cristo. Todas as outras coisas dependem disso. A doutrina da união com Cristo, apesar de não ser muito ensinada em nossos dias, ela é a cola de tudo. Por exemplo, você pode perder e perde quando peca a comunhão com Deus, mas não a união com Cristo. Você foi colocado em Cristo. Nele os pecados foram perdoados. Nele você tem toda a sorte de bênçãos. Nele, você vê que sem essa doutrina, todas as outras se desfazem. Então a ideia principal aqui é simples, mas revolucionária. A união com Cristo dá a você uma autocompreensão completamente nova, encontrada fora de você mesmo. Essa é a única grade que não é do humanismo. A grade do humanismo faz você sempre querer se autocompreender e achar a sua identidade, achar quem você é, o real você, como o Pinóquio queria, fora de você. Através de coisas que você vai fazer, vai conquistar, através, enfim. Na verdade, essa é uma forma eu diria, de definir. A união com Cristo lhe dá uma nova identidade. Se não dá, não há união com Cristo. E eu acho que esse é um drama, não é? Porque é óbvio que isso é uma grade diferente da grade que o mundo está usando. Mas a maior parte das pessoas que são cristãs, elas estão usando a grade do mundo e elas nem notam mais. Então, na verdade, essa é a forma de definir a fé cristã. Fé verdadeira do Evangelho é encontrar sua identidade em Cristo. Se o homem não encontrou sua identidade em Cristo, ele não tem a fé bíblica, a fé salvadora. É por isso que Paulo faz essas declarações, porque para mim o viver é Cristo. Fé, que é o dom de Deus, é encontrar sua identidade em Cristo. Você vê como isso tira você de uma grade que é o que o mundo inteiro está olhando para se achar, para ser real, não é? E te coloca em outro lugar, e isso muda tudo. O fato de a igreja dos nossos dias experimentar as pessoas, né, na igreja dos nossos dias, as mesmas limitações, a mesma epidemia de falta de sentido, de medo, de depressão da nossa cultura, a gente vai ver por que a nossa cultura cada vez mais é assim. É o que a grade está fazendo lá. Por que isso tem se tornado o oposto? Você vê, eu estava falando sobre Allen Garner, que parece que ele tinha tudo para estar chegando num fim horrível. Mas não era horrível para ele, nem para o apóstolo Paulo. Então, contra a mentalidade predominante de nossos dias, você faz você mesmo. Você é o que você faz de si mesmo. Essa é a grade dos nossos dias. Como a gente viu, isso vai atingir todo mundo, porque todo mundo, de alguma forma, está buscando isso, como a gente viu nessas histórias. Então, a união com Cristo lhe diz que você pode descobrir seu verdadeiro eu somente em relação a quem você criou. Você nunca vai descobrir o seu verdadeiro eu em relação a você mesmo, ou ao que você faz. Isso gera cada vez mais o que? Mais desespero, mais medo, mais depressão. Aquilo que parecia me dar identidade sempre se esvai. Você não pode ser
feito por você mesmo. Você não pode ser definido por você mesmo. E você não pode achar o verdadeiro você em você mesmo. União com Cristo lhe diz que você só pode entender quem você é em comunhão com Deus. E então, por causa dele, em comunhão com outros que estão nele. E essa é uma afirmação totalmente contracultural. É quebrar a grade que o mundo inteiro está vendo a vida. Isso muda tudo. Quando Paulo diz, portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, busca as coisas do alto, ele não está pedindo para você viver, sei lá, com a cabeça nas nuvens. Ele está dizendo que, ele está falando que você tem uma nova mentalidade, uma grade completamente nova e diferente daquela pessoa que vive do teu lado no trabalho, às vezes na tua casa, que estão escrevendo as obras de arte do nosso dia, que estão escrevendo como viver a vida, como lutar contra os dramas, como ajeitar e cuidar da alma. Você está num lugar totalmente diferente, você tem uma mentalidade que não é a mesma das pessoas. E é por isso que ele continua dizendo, pensai nas coisas que são de cima, Colossenses 3, 1 e 2. Essa nova mentalidade nos dá uma nova maneira de entender quem nós somos. Se nós não temos uma nova maneira de entender quem nós somos, você vê que Paulo diz, segundo a lei, fui fariseu, ele se entendia de uma forma, ele se via de uma forma, e essa forma era exatamente como todo mundo via. Naquela grade, Paulo era o máximo. Essa nova mentalidade nos dá uma nova maneira de entender quem nós somos, que é a próxima coisa que Paulo diz, pois você morreu. Você morreu. Você que vê naquela grade, com aquelas lentes, então, aquele você já morreu. E sua vida agora está escondida, não em você, está escondida em Cristo. Não é? Em Deus, verso 3. Cristo é agora a nossa vida. É o que ele vai dizer logo na frente, no verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, você vê, a nossa vida, o nosso verdadeiro eu, não está em nós. Não está naquilo que a gente vai fazer. Não está no que nós vamos construir. E por que essa é uma boa notícia? É que você deve olhar agora para fora de si, para se encontrar. Você não tem que olhar para dentro de você mesmo e para as coisas que você faz para tentar se encontrar, para encontrar o seu verdadeiro você, o seu verdadeiro eu. Como isso é possível? Como minha vida pode ser definida por outra pessoa e ainda ser a minha vida? Isso soa como se estar navegando a vida em vez de realmente estar tomando a vida em nossas mãos, nós estarmos negando a vida. Em vez de estar querendo pegar a vida, abraçar a vida, parece que nós estamos negando a vida. Parece que eu teria que desistir de mim mesmo para ter essa verdadeira identidade. Parece que eu teria que deixar eu mesmo ir embora. Paulo está dizendo que a união com Cristo não apenas te dá uma nova identidade, te dá uma nova mentalidade. Você não tem uma nova identidade em Cristo se você não tem junto com isso uma nova mentalidade. É a nova mentalidade que é a evidência da nova identidade. Então, uma nova grade através da qual você vê tudo. Você filtra tudo. Tudo que chega a você passa antes pela grade. E faz você ver aquilo dessa forma. Não é? Então você tem essa mentalidade, você tem esse óculos, você tem essa grade. Ou a união com Cristo, ou o humanismo. Então, não é tanto o que acontece com você que te define mais, mas como você interpreta o que acontece com você. Veja todo o sofrimento da vida de Paulo. É isso que definiu que ele era uma pessoa que taciturna, amarga, triste, sem paz, porque a vida estava lá, segundo a grade do mundo, funcionando perfeitamente bem, que ele tinha essas coisas. É óbvio
que não, veja todo o sofrimento, veja toda a rejeição, veja tudo aquilo que nós podemos dizer, os traumas que ele experimenta. Então, sua mentalidade é, eu diria, a lente através da qual você vê o mundo, mas não só o mundo. É a mentalidade através da qual você vê você mesmo. Você mesmo. Sua identidade, portanto, é formada pela sua mentalidade. E é por isso que, se você não tem uma nova mentalidade, a sua identidade, você pode dizer que é cristão, mas está igual, no mesmo lugar da que está o mundo. Você vai enfrentar as coisas da mesma forma e vai ter os mesmos resultados. E é por isso que já quase não há mais diferença. Um cristão só passa quase que o tempo todo mostrando por que é normal ele ser tão infeliz quanto o mundo, tão sem paz, contrário a tudo que o Evangelho diz. E você pode mudar sua mentalidade, diz um cientista social de Stanford, Carol Dweck, mas ela diz, mas quem pode... por que você ia querer mudar de mentalidade? Por que a maioria dos cristãos não tem uma nova mentalidade? Ela está dizendo, por que alguém que vive no nosso mundo, nossa cultura, ia querer ter uma nova mentalidade? Ele está achando essa mentalidade muito, muito boa, não é? E para você querer uma nova mentalidade, que é aquilo que o Evangelho faz em nós, que é o que Paulo está dizendo, você morreu, sua vida agora está em Cristo, agora Cristo que é a sua vida. Para você querer uma nova mentalidade que Cristo dá, e a nova identidade que sempre flui da sua mentalidade, ou seja, a tua identidade está fluindo da mentalidade da grade do humanismo ou de Cristo, da união com Cristo. Você vai ter que ver o contraste entre elas. E até mesmo a colisão com a mentalidade sobre a qual você vivia anteriormente. Você vê isso claramente no texto que a gente leu. Paulo está dizendo, eu, segundo a lei, fui fariseu. Ele achava isso o máximo. Eu consegui todos os títulos. Eu estava no pináculo. Ou seja, segundo a grade que ele via a vida antes, isso era o máximo, mas agora ele diz que considera esterco. É muito diferente a mentalidade que ele tem agora. É óbvio que Paulo tem uma identidade muito diferente da que ele tinha antes. Porque a mentalidade forma a identidade. Você tem que ver, então, essa mentalidade como uma opção infinitamente mais atraente e fascinante do que a mentalidade que o mundo tem. Mas se a nossa mentalidade é a do mundo, ela naturalmente tem uma inimizade contra essa nova mentalidade. Não é? Então, eu vi outro dia estava passando na televisão um filme, um seriado lá qualquer, e eu não sei muito bem a respeito do que era, mas eu estava vendo a cena, era um pai assim, e uma menininha passou cantando, né? E o trecho que ela cantava baixinho era assim, não os deixe entrar, não os deixe ver. Seja a boa menina que você sempre tem que ser, encobrir, não sentir, eles nunca saberão. Ela estava cantarolando isso, é uma música que nós conhecemos, mas ela estava cantando baixinho, sabe como aquelas cantigas que criança canta em filme de terror, assim, umas crianças, então, era uma coisa assim. Então, de repente, chegou o refrão da música lá na cena, e a voz da menininha ficou forte, não parecia mais aquela cantigazinha de criança lá de filme de terror. E ela começou a cantar de outra maneira. É hora de ver o que eu posso fazer, de testar os limites e romper, sem certo, sem errado, sem regras para mim. Livre estou, né? Não posso mais segurar. Eu saí para não voltar, não importa o que vão falar, eu estou livre. Livre sou, livre sou. Então você vê, a princesa Elsa de Frozen capturou perfeitamente a mentalidade moderna, secular, ocidental. Você vê que nada que a gente vê não está saturado dessa mentalidade.
mesmo uma animação como essa. O que ela capturou? Por que aquela menininha que estava cantarolando a música de Frozen, quando chegou nessa parte, ela cantou com força, assustou o pai dela? Porque você vê que a princesa Elsa ali, de Frozen, ela captura perfeitamente a mentalidade moderna ocidental e talvez da maioria dos cristãos. Autonomia, autenticidade, individualidade e liberdade. Se a mentalidade dominante sobre a qual a gente vive hoje pudesse ser resumida, fazer resumo sempre é difícil, ela se fundiria em torno dos temas que ela está cantando: autonomia, autenticidade, individualidade, liberdade. David Brooks, que é um comentarista social, ele rotula isso de o grande eu da nossa cultura. E o filósofo Charles Taylor chama isso de a cultura da autenticidade, entre aspas. E, alternadamente, chama de individualismo expressivo, ou a era da selfie. A mentalidade, ela pressupõe que cada um de nós tem um verdadeiro eu. Cada um de nós tem um eu autêntico, escondido dentro de nós, está muito escondido dentro de nós. E o caminho para o florescimento humano envolve descobrir e expressar o seu verdadeiro eu. Quem sabe você descobre lá dentro que você, na verdade, é uma mulher presa no corpo de um homem. Ou um homem preso. Você precisa da autenticidade, você precisa descobrir quem você é lá dentro, profundamente dentro de você. Você precisa, então, de quê? Você vai precisar, quando descobrir isso, de autenticidade, de autonomia, de individualidade, liberdade. Desde as coisas mais menores, como você está ouvindo na música de Frozen, quanto no aspecto mais absurdo, o princípio ainda é o mesmo, né? E quando isso se tornou tão onipresente que a maior parte dos cristãos não vê mais, que eles enxergam por essa grade a vida. E é daí que está vindo todos os seus dramas, não consegue lidar com a vida igual o mundo lá fora. Ele tenta atribuir isso a algumas coisas que a própria grade do mundo diz que é. E nós devemos estar livres de qualquer autoridade externa ou expectativa que possam restringir quem a gente é de verdade. E Kanye West, ele disse recentemente assim: eu não sou nada se não posso ser eu. Então, isso é a frase perfeita para a nossa cultura. Quando eu era criança, a gente tinha alguns livros, não é, em que você escolhia a própria aventura. E eles eram populares porque eles deixavam que o leitor fizesse algumas escolhas sobre a direção da história. Houve até agora há pouco tempo alguns episódios de Black Mirror que era assim, né? Você está vendo o episódio e você determina, faz uma escolha e a história começa a ir para aquela direção. Aquilo ali, legal, mas quando eu era criança eu tinha livros que faziam isso. Hoje nós temos toda uma narrativa cultural de escolha da própria identidade. Isso que começou, e você pode parecer pequeno, é que dá o arcabouço para sustentar todas as ideias mais extravagantes, como ideologia de gênero, mas todos, mesmo quem está criticando aquilo, ainda está vivendo naquela grade. E você é livre para escolher. Então, o professor Barry Schwartz, que tem uma palestra popular no TED, né? Ele fala sobre o paradoxo da escolha. Ele chama essa valorização da liberdade, da escolha individual, de o dogma oficial da nossa cultura, de todas as sociedades industriais ocidentais, não é? Então, nos últimos 2, 3 séculos. E o dogma oficial funciona assim, ele diz: se estamos interessados em maximizar o bem-estar de nosso cidadão e de maneira a fazer a vida florescer,
isso é maximizar a liberdade individual, porque a liberdade é considerada boa e valiosa em si mesma, até mesmo essencial ao ser humano. E essa suposição são tecidas no tecido da nossa sociedade, né? E a gente absorve isso continuamente desde que a gente chega. E até você vê nos filmes infantis, nos filmes adultos, nas histórias que dominam o imaginário popular, e a ideia do coração da liberdade. Mesmo eu estava dando um documento do Supremo Tribunal Americano que diz é o direito de definir o próprio conceito de existência, de significado do universo e do mistério da vida. Então, talvez a imagem mais clara da mentalidade dos nossos dias seja, eu diria, se a gente tivesse que escolher um símbolo, seria o símbolo da Apple, né, que é uma maçã mordida. Então, não é por acaso que todos os produtos da Apple nunca o iPhone, né, é iPhone, é meu. É essa individualidade. Isso aqui para mim, isso aqui está ajeitado da minha forma. Isso aqui funciona como eu quero. Meu iPad, meu iPhone. E é o ícone. É o que há de errado com a sua própria identidade. Sem dúvida, tem alguns benefícios enormes. Em parte disso, quase tudo que nos destrói não era algo completamente torto, não é? É algo que é corrompido. Então, sem dúvida, isso capacita os indivíduos a perseguir seus sonhos. Nós vamos realizar nossos sonhos, e isso há uma grande ruptura com muita coisa que acontecia séculos e séculos atrás, mas a escolha da sua própria identidade não cumpre as promessas. É por isso que você cada vez mais vive uma era mais deprimida. Não satisfaz, não é? A gente vai listar 5 coisas que isso faz. Poderíamos fazer mais, uma lista maior, mas isso aqui tem que acabar, né? E depois ver como a Bíblia olha para essas coisas e então encerrarmos. Em primeiro lugar, o acento de escolha sua própria identidade, que está espalhado em tudo na cultura onipresente, na liberdade limitada, muitas vezes leva à paralisia. Pegue sua carreira, por exemplo. Ninguém quer voltar nos dias em que, durante séculos, você era o que os seus pais... Teu pai era ferreiro, teu avô era ferreiro, teu bisavô era ferreiro, teu tetravô era ferreiro, e teu filho ia ser ferreiro. Todo mundo já nascia decidido o que era. Mas quando você pode fazer qualquer coisa e cabe você escolher... Então, essa longa lista de possibilidades, juntamente com o significado da escolha que isso pode ter, que você acha que o que você escolhe vai ter para a sua identidade, é paralisante. Não é? Porque é um peso enorme daquilo que é possível agora sobre nós. Minhas decisões e escolhas aqui vão definir toda a minha vida, o meu eu, não é? Em segundo lugar, é intimidante, porque é intimamente relacionado com esse primeiro aspecto. Essa mentalidade leva a uma maior ansiedade. Em O Cansaço do Eu, né, na sua obra, Dr. Alan Ehrenberg, ele explora por que a depressão se tornou o transtorno mental mais diagnosticado no mundo. É óbvio que na nossa geração não tem nenhuma propensão biológica a isso, nem nenhuma propensão bioquímica a isso. Mas é verdade que é uma geração... A gente vê, as pessoas falam nisso o tempo todo, né? Agora até os pastores estão falando por que os pastores são deprimidos. Então, em O Cansaço do Eu, o Dr. Alan Ehrenberg, ele explora isso. E ele diz que é empiricamente verdade que a incidência de ansiedade e depressão é maior hoje do que qualquer outra época da história humana, apesar de ser a época mais segura em relação às outras, não é? Então, depois de estudar isso, ele não é um cristão. Ehrenberg ele conclui que o fenômeno está em ascensão hoje, vai só aumentar.
por causa do aumento dos sentimentos de, ele diz, inadequação decorrente do contexto social em que o sucesso é atribuído e esperado do indivíduo e que sua identidade é formada por aquilo que ele faz. Suponha que você seja um dos raros indivíduos, raro, porque quase não tem ninguém assim, que sabe exatamente para o que você foi feito para fazer. Você foi feito para ser pintor, você foi feito para ser engenheiro, você foi feito para isso. Você foi feito para ser um artista. Vamos imaginar que você é uma das raras pessoas que sabe exatamente para o que você foi feito para fazer. Excelente, se você fosse uma dessas pessoas raríssima, que sabe exatamente. Você pode dizer assim, não, eu sei o que eu quero. É igual todo mundo, não sabe nada, né? Sabe, escolhe, só para depois pensar, não sei se era isso. Nós estamos pensando aqui em alguém que realmente soubesse qual é a coisa pela qual ele devia fazer. Né? Então, excelente. Agora, tudo que você tem que fazer, se você soubesse exatamente para o que você foi feito para fazer em sua carreira, e isso já seria uma coisa incrível, excelente. E o que você teria que fazer depois disso? Ir lá e fazer isso muito bem. Você disse que nasceu para ser engenheiro, para ser artista, então você vai ter que ir lá, se você é daqueles raros que sabe exatamente, você vai ter que ir lá e fazer bem. E depois que você fizer bem, que você for homem realmente excelente, você vai ter que continuar excelente amanhã. E você vai ter que continuar excelente daqui a um ano. Não basta você lançar um grande sucesso, porque e depois? Essa é uma pressão implacável que nenhuma quantidade de sucesso pode aliviar. Porque a pergunta sempre será, o que virá a seguir? O que eu tenho que fazer agora para manter isso? Se você não conseguir ou não avançar. Isso é uma máquina poderosa, né? De ansiedade, de frustração, de depressão. Se tudo depende de você e você falha, então, cada coisa que você faz é esmagador. Em terceiro lugar, ter mais opções, na verdade, não deixa a gente mais contente, mas mais descontente. Barry Schwartz, ele explica que a ideia de que mais escolhas traz mais felicidade é completamente errada, não é? Na sua obra, O Paradoxo da Escolha, porque menos é mais, o título total da obra. Ele descreve a experiência dele, por exemplo, de um dia comprar uma calça, não? Uma calça jeans, não era para ser algo tenso, não é? Mas aí, se for comprar a calça, era com botão ou com zíper. Descontraída, básica, mais séria, slim, ela ia ser lavada com pedra ou lavada com ácido, ela ia ser desgastada dessa forma ou daquela, e ele disse que ficou lá, tinha tantas opções, que ele acha que saiu com a calça mais incrível que ele já comprou, mas ele não tinha certeza. Ele disse que achou que acabou levando a calça que ele mais queria, mas ele não se sentia melhor, ele se sentia pior. Não é? Por quê? Ele concluiu que o aumento das escolhas levou ao aumento das expectativas. Agora aquela calça tinha que ser a calça mais incrível do mundo. E de quão boa a escolha tua tem que ser, porque se há tantas escolhas, e uma escolha é essencial, vai mudar, é importantíssima. Então, escolher... Foi colocado sobre aquilo tanta expectativa que aquela escolha tem que ser perfeita, que é um peso terrível. E nós estamos falando sobre escolher uma calça, não é? O que leva a uma maior insatisfação com a escolha. Não importa se você escolheu a melhor. Tantas ficaram para trás na sua mente que você não sabe se aquela realmente é melhor. Que daqui a um tempo você vai ficar pensando se aquilo realmente é melhor. Porque ele diz, as expectativas foram às alturas, e com elas o nosso descontentamento cada vez maior. É por isso que nossa sociedade é assim. Não há nenhum. Quanto mais expectativas nas escolhas que você tem para o grande amor que vai mudar a sua vida, mais frustração isso vai trazer. É óbvio. Mais você vai estar sempre pensando, será que a escolha foi certa?
a escolha era tão importante, era tão definitiva para quem eu vou ser, para o meu florescimento. E se eu escolhi errado? E se, apesar de essa ser uma boa escolha, não tenha sido a melhor? Não é? E a expectativa é tão alta e é difícil você não cair no pensamento: e se eu escolhi não a melhor? E se eu tivesse, depois de um tempo você pensa, se eu tivesse feito a escolha diferente? Se eu tivesse escolhido outro lugar, outro endereço, outra casa, outro parceiro, não é? E eu seria mais feliz, porque como eu não estou muito feliz agora, a única explicação é que a escolha não era, apesar de todo o esforço, não foi. Mas quando você coloca as possibilidades imaginadas do que você fez, com as limitações do que você pode, né? As possibilidades ilimitadas do que você podia escolher, com a que você escolheu, por melhor que a escolha tenha sido, né, inevitavelmente, a escolha que você fez tem limitações. E leva à insatisfação com quem você escolher, ou com o que você escolher. Ou pode torná-lo relutante em escolher, o que faz você ficar paralisado, sem nunca fazer as escolhas mais importantes, porque você sabe que tudo está dependendo daquilo. Então, Schwartz conclui que, embora tenhamos melhor e mais do que todas as gerações, nós somos a geração mais insatisfeita e deprimida que já existiu. Quarto, a narrativa da intronização da liberdade, como na canção de Frozen, não é? Escolha a sua própria identidade nessa obra, né? Acaba por nos roubar essa promessa, escolha a sua própria identidade, acaba por nos roubar a própria liberdade que promete. A ideia de que você escolhe a sua identidade. Nunca uma cultura falou mais sobre liberdade do que a nossa, e nunca experimentou menos liberdade. Você pode se lembrar que eu mencionei Ralph Ellison, que escreveu O Homem Invisível, né? Ele disse que identidade é o tema americano, não é um dos temas, um dos mais importantes. Mas ele continuou dizendo assim: a natureza de nossa sociedade é tal que somos impedidos de saber quem nós somos. E peguem o filme Frozen, né? Novamente, por um instante, né? Na música Let It Go, da princesa Elsa, ela está cantando sobre sua escolha de exercer seu poder de ser livre. Ela não vai mais obedecer às pessoas, às expectativas das pessoas. Ela vai ser ela mesma. E enquanto ela faz isso, você observa que ela está se trancando em uma prisão de gelo com ela mesma dentro. Ela não está sendo mais livre. Não é? Ela canta, eu sou livre, enquanto ela está fazendo tudo que assegura a não liberdade que ela está cantando. Então, de Frozen a Pinóquio, a autonomia não pode quebrar a maldição. É por isso que esse mundo, quando essa grade se tornou onipresente, imensa e única, ela virou uma incubadora de ansiedade, depressão, etc. Isso só acaba aprisionando você no labirinto dos seus desejos inconstantes. Não é? Os seus desejos mudam, isso torna você prisioneiro na ansiedade infinita de depender daquilo que está mudando o tempo todo. Não é? H. Auden, né, que na verdade é Winston Auden, né, um poeta anglo-americano importantíssimo, né, morreu em 1973. Ele escreveu um dos poemas famosos dele, ele diz assim: cada um de nós, né, está numa cela de si, está quase convencido de sua própria liberdade. Em quinto lugar, essa mentalidade afeta a forma como você vê Deus. E isso, é óbvio, afeta a forma como a maioria das pessoas que se dizem cristãos veem Deus agora, porque eles veem Deus através dessa grade. Escolher sua própria identidade nos leva a tratar Deus como uma divindade conveniente, porém distante.
Nós podemos incluir Deus na nossa história. Eu diria que o cristianismo de hoje, quase a sua grande maioria dos que dizem cristãos, eles estão incluindo Deus. Mas nós podemos incluir Deus com essa mentalidade em nossos planos. Mas nós não queremos que Deus faça planos para nós. Nós achamos que se nosso fim for como o do Allen Gardner ou de Paulo, nós vamos ser infelizes. Porque certamente os planos de Deus para eles não poderiam fazer eles florescerem, pelo menos na nossa grade. Então nós podemos incluir Deus nos nossos planos. Nós até achamos maravilhoso, e a grande parte da espiritualidade hoje é nada mais do que incluir Deus nos seus planos. Mas nós não queremos que Deus faça planos para nós. Se o plano de Deus para nós não é o ministério que eu imagino, eu vou ser infeliz. Porque, na verdade, eu não deixei Deus fazer. Eu queria incluir Deus nos meus planos. Certamente, Allen Gardner, ele tinha um plano de vir e evangelizar o sul da América do Sul. Certamente esse não era o plano de Deus para ele. Mas como não era isso, ele não estava nessa grade, ele pôde morrer cheio de alegria. Hoje, não. Por muito menos as pessoas estão totalmente destruídas. Então, em nossa busca por descobrir nosso verdadeiro eu, é difícil a gente não enxergar Deus simplesmente como uma figura de autoridade que impede a nossa liberdade. Nós queremos cantar para Deus livre sou, como Elza cantou, e aí nós criamos com a nossa ideia de liberdade igual ela, nossa prisão de gelo, depois não sabemos porque nós somos deprimidos dentro daquela prisão. Nossos desejos inconstantes não são firmes para sustentar algo durante muito tempo. Então, em nossa busca para descobrir nosso verdadeiro eu, é difícil a gente não ver Deus como aquele que vai impedir. Então, em nosso mundo desencantado e pragmaticamente dirigido, nós podemos tentar manter Deus de plantão. Nós queremos manter Deus de plantão. Nós queremos que Deus fique de plantão todo o tempo, para quando problemas acontecerem em nossas vidas. Para quando os planos das nossas vidas começarem a não funcionar. Deus se torna, então, um ajudante de palco para a peça que nós estamos escrevendo sobre nós mesmos, e nós estamos estrelando, cada um escrevendo a sua, cada um estrelando a sua própria peça, e nós estamos experimentando nessa peça que a gente escreve novas identidades. Cada identidade é como um figurino na peça que a gente veste à medida que a peça se move para outras cenas. E eu entrei em todos esses detalhes sobre mentalidade ocidental, que as pessoas já não conseguem mais ver. É uma grade na qual elas veem todas as coisas, mas não veem mais a grade. Isso inclui a maioria dos cristãos, porque nossa mentalidade é como um par de óculos, através da qual a gente vê todas as coisas. Se essa é a nossa mentalidade, nós não vamos ser muito diferentes da Elza, nem do Pinóquio, nem do Rocky Balboa, nem do Gatsby. Nós não vamos ser diferentes de ninguém. Agora, é surpreendente porque os cristãos são tão infelizes quanto todo mundo? Quão opostos são do salmo que a gente viu hoje de manhã, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temer é surpreendente? Lógico que não é. Enquanto estamos olhando através deles, dessa grade, podemos não perceber que a grade está lá. Ou que existe uma outra maneira completamente diferente de ver todas as coisas. Nós simplesmente temos Deus como ajudante de palco, nunca tivemos uma nova mentalidade, mas por isso a gente não tem uma nova identidade. Mas como a definição de fé bíblica é uma nova identidade em Cristo, então nós não somos nada diferente das pessoas fora. E nós simplesmente tomamos nossa visão como certa, através da grade, e assumimos que o que estamos vendo é exatamente o que é. Que a identidade é formada desse jeito. E se eu não consigo, eu tenho todas as explicações porque eu fico mal, deprimido, sem vida, sem nada. Eu tenho uma explicação para isso. Eu não consigo nunca, nem quando tudo dá errado, sair da grade para enxergar. Mas o dogma oficial de escolha sua própria identidade é exatamente a grade da qual nós somos tirados, ou seja, a mentalidade que nos dá essa nova
identidade em Cristo. Não é? Então, esse é um mundo cansado. Agostinho perguntava assim: você se surpreende porque o mundo está cansado? Porque esse mundo está com a respiração cansada? Porque esse mundo está mancando? Você se surpreende? Esse mundo é velho, Agostinho diz. Ele está morrendo. Esse mundo é um velhinho morrendo. O pulmão dele realmente não está funcionando mais bem, nem suas vistas, nem seus corpos. O mundo está morrendo. E você não precisa passar pela vida assim. É isso que Paulo estava dizendo. Há uma única maneira de você escapar disso. A mentalidade que o Evangelho traz é tão estranha que ela pode parecer irreal para quem não tem essa mentalidade. Não importa se está na igreja ou não. Não é? E é assim que eu me sinto pregando para a maioria dos cristãos hoje. Parece que o que você está falando está tão distante. Eles não conseguem sequer enxergar nada daquilo. Eles só conseguem olhar com a grade do mundo para isso. E é muito estranho o que Paulo está dizendo, o que Davi está dizendo, o que Alan Gardner viveu pela grade que o mundo vê. Não é? Por isso que Paulo diz que as coisas, a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Não é porque é loucura, é porque é a grade com qual você olha para aquilo. Em que? Na grade, escolha a sua própria identidade, faça você mesmo quem você é, descubra lá dentro em que a cruz pode parecer sábia. Mas a união com Cristo é real porque o Espírito Santo é real. Você é realmente unido a Cristo pelo Espírito de Deus, se você é uma nova criatura. E a união com Cristo é forte precisamente onde nossa mentalidade, ou nossa grade ocidental, humanista, moderna, tende a ser mais fraca. Então a gente pode olhar para trás, para essas coisas que a gente viu, e olhar isso com um olhar de outra grade, para, infelizmente, encerrarmos. Né? Primeiro, para a nossa paralisia, como a gente viu que é a primeira coisa que acontece. A união com Cristo dá permissão para você descansar. Em vez de ansiedade, medos, vou conseguir ou não vou, quem eu sou, eu preciso me encontrar, eu preciso me tornar real. Não é? A união com Cristo dá permissão para você descansar. Não temos que ser sobrecarregados pelo peso do possível. Não é? A união com Cristo diz que há uma escolha muito mais importante do que qualquer coisa que você vai escolher, que você pensa que você escolhendo definiria a sua identidade. Não é? A única escolha que devia ser feita nessa nova grade, ela é feita e ela é pacificadora. Seja feita a tua vontade e não a minha. Isso já é uma pancada enorme naquilo que a outra grade faz, não é? Contanto que sua vontade seja seguir a Cristo, você pode descansar nas escolhas que você faz. Não é? Alan Gardner, ele pode escolher vir para a América do Sul como missionário para pregar. Mas ele pode descansar, porque talvez ele nunca pregue. Mas não é a escolha de vir pregar na América do Sul que vai dar a identidade dele. Paulo escreve Romanos porque ele planejava ir à Espanha pregar. Mas Paulo pode descansar, ele nunca foi à Espanha. Nunca chegou lá. Mas isso não fez diferença. Não o plano de Paulo, não é? Paulo não precisa ficar paralisado. Ele sente que a Espanha precisa ser evangelizada. Mas se ela não for através dele, não há problema nenhum. Ele não vai. A vida, a identidade, a paz, quem ele é, não depende dele ir para a Espanha e ser um sucesso. Alan Gardner, é claro que não dependia dele chegar até os habitantes da Terra do Fogo e evangelizar e eles serem salvos, para ele ser uma pessoa que podia morrer contemplando a formosura de Deus.
Ele não precisava disso. Então ele podia fazer essa escolha de vir, não é? E descansar. Porque contanto que a sua vontade seja seguir Cristo, você pode descansar na escolha que você faz, porque se ela não acontecer, não há nenhum problema. A sua vida não depende daquilo. A sua paz, a sua identidade. Paulo não precisava. Houve uma época que Paulo, a identidade vinha dele ser o grande fariseu, reconhecido por todo mundo vivendo ele como cara. Houve uma época que a identidade dele dependia disso. Agora não depende mais. Ele pode fazer as escolhas sem esse peso, ele pode fazer as escolhas e descansar. Porque ele pode dizer assim: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não é viver ou morrer e ter o sucesso ministerial que vai fazer quem eu sou. Por isso que ele não é um pastor deprimido. Você não precisa ficar paralisado de medo, porque sua vida não está mais em suas próprias mãos. Você pode entregar seus planos a Cristo, que uniu a sua vida a dele, e só por isso você tem todas as coisas que ele tem. Ele ficou com todas as coisas terríveis que te condenariam para sempre. E Paulo não vai para a Espanha. Jeremias não precisa que todo mundo acredite no que ele está pregando para ele ser quem ele foi. Então ele pode pregar. Ele não vai pregar com o peso de que e se ninguém me ouvir. Paulo, Jeremias, Ellen Garner, eles podem fazer essas escolhas. Elas não carregam o peso da identidade deles. Segundo, para a nossa ansiedade, para aquela velha maneira de tentar justificar nossa existência por aquilo que a gente faz. A união com Cristo nos diz, Paulo diz, vocês morreram. Morreram para esta vida. Para a angústia que vem de pensar que você não tem permissão de falhar, se você fizer a escolha errada, se eu não escolher aquela pessoa, aquele romance que vai fazer a minha vida florescer, se eu não escolher fazer aquela coisa, aquela carreira que vai fazer todas as coisas, para essa angústia que vem de pensar que você se escolher alguma coisa que não vai acontecer, ou para os sentimentos de inadequação que vem de acreditar que você consegue algo, ou conseguiu algo que vai te dar, mas aí você vê as suas limitações, e esse sentimento, eu sou alto demais, baixo demais, gordo demais, não sou assim demais, não sou daquela forma demais, eu estou arrasado, né? Para essas perguntas humanas, sou alguém significativo? Já fiz o suficiente? Eu sou aceito? É óbvio que se eu pensar, eu sou alguém significativo, baseando isso supostamente, colocando o peso disso no ministério, essas coisas, a resposta de Paulo para nós: agora a sua vida está escondida em Cristo, com Deus. Não está nessas coisas. A tua vida não está no seu ministério. A sua vida não está na sua carreira. A sua vida não está em que ponto os seus planos vão todos fracassar, no sentido, por exemplo, Paulo queria ir para a Espanha e nunca foi, o outro queria evangelizar homens na Terra do Fogo, uma população na Terra do Fogo e nunca chegou lá. Agora a sua vida está escondida em Cristo. É a união com Cristo que dá a identidade, não essas coisas. Essa é a preciosa verdade bíblica, por exemplo, da justificação, né? Gálatas 2,16. Você não precisa mais justificar a sua vida. Você não está fazendo as coisas ansiosamente se você vai conseguir ou não justificar sua existência. Você não precisa se preocupar, igual Jay Gatsby, com o que os outros vão pensar. Eles vão pensar que eu sou um ninguém. Paulo diz, até agora nós temos sido considerados o lixo do mundo. Mas a identidade dele não via desse lugar. Ele diz, eu considero essas coisas lixo também. Você não precisa ir longe, né? Como o Rocky Balboa disse, eu tenho que ir até o fim para saber que eu não sou mais um vagabundo do bairro. Cristo se casa com você e em troca, numa troca maravilhosa, inacreditável, miraculosa, você dá a Ele todos os seus pecados, todas as suas maldições, e Ele dá a você toda a sua justiça.
todo o seu merecimento, todo o seu crédito. E é por isso que Paulo está dizendo que todas aquelas coisas que ele achava antes importantes é um lixo para ele. Em Cristo você é significativo só porque você está nele. Ele faz você significativo diante do Pai para sempre. Em Cristo você está seguro. Ele te reúne e te mantém seguro, como diz Isaías 40:11. Em Cristo você é aceito, mas essa aceitação não precisa mais ser conquistada ou mantida, é concedida pela graça e garantida em Cristo. Isso não significa que você para de trabalhar, queridos. Não significa, já que nada que eu faço acrescenta nada, não significa que o Josemar não trabalha. O apóstolo Paulo diz assim: deixa as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, eu faço, mas significa que é uma coisa totalmente diferente. Você não trabalha mais para aprovação. Você não trabalha mais para construir sua identidade. Você trabalha a partir da aprovação. O melhor exemplo que eu posso dar disso é esses programas. Acho que o primeiro famoso foi American Idol, não é? E depois tem aqui no Brasil, ainda tem até hoje The Voice, e, enfim, tem vários programas assim. O que você vê nesses programas? Muita ansiedade, né? Porque as pessoas elas têm que cantar para um júri, depois para o público, né, que vai votar, e uma desafinada, uma rateada, não é? Uma falha, uma única nota perdida pode custar você a competição. Mas vencer pode mudar o curso da sua vida. Aqui no Brasil isso não acontece muito, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, muitos cantores famosos ficam através desses programas. Mas no final de cada temporada, quando a competição termina, eu gosto disso, não é? Eu gosto dessa imagem. E o vencedor é coroado, ele então vai cantar. Ele pega o microfone e ele canta. Você pode ver isso no final de vários desses programas. Mas ele não está mais cantando para vencer. Não é? Ele não está mais cantando para vencer. Ele está cantando porque ele venceu. É tudo diferente. Não há mais medo, ansiedade. Não era mais um concurso ali quando ele canta no fim. Ele não tinha mais nada para provar ou ganhar. Ele não tem mais nada para provar ou ganhar quando ele vai cantar finalmente, depois que ele venceu. Em vez disso, o artista que foi escolhido, ele é honrado e ele pode cantar então como ali, daquela hora ali. Ele não está com medo mais, não é? Ele está cantando de todo o coração. Ele está cantando a música. Ele está simplesmente desfrutando a música. Ele está se deliciando com o dom que ele recebeu para o benefício de outros. Essa é a liberdade que o Evangelho dá da ansiedade. Não é? Essa é a liberdade da ansiedade que o Evangelho dá. Você foi escolhido e coroado em Cristo. Então agora você pode fazer o que você faz com toda a sua energia. Era o que Paulo fazia, se deliciando com qualquer dos dons ou qualquer escolha que Deus tenha feito para a sua vida. Mas você não está fazendo isso para ganhar mais nada. Você já ganhou. Você já ganhou pelo que o outro fez. Você não está nunca diante de Deus para conquistar alguma coisa. Você é realmente livre. E você agora pode fazer aquilo com toda a paixão. Isso que Paulo diz, o amor dele me constrange. Não é porque eu estou tentando fazer algo para ser salvo. Ele morreu por mim. Logo todos morreram. Nós estamos fazendo agora por causa disso. Nós já vencemos. É como a pessoa que está cantando ali depois que já acabou o American Idol ou o The Voice. Ele não está mais lutando por nada. Ele está só cantando. Em terceiro lugar, para nosso descontentamento e insatisfação, a união com Cristo diz: aprendi, Paulo diz, em qualquer situação que eu esteja, a estar contente, em toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de enfrentar fartura e fome, abundância e necessidade. Filipenses 4, né?
Qual é esse segredo que Paulo aprendeu? E, por favor, você vê que até mesmo Paulo teve que aprender. O segredo é que sua vida agora está fortalecida pela presença de Cristo, que é a sua vida. Razão pela qual ele imediatamente segue com essas palavras: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a união com Cristo é um antídoto para o nosso descontentamento. Nada lhe faltará se você está unido para sempre ao pastor da sua alma. E, em quarto lugar, ao nosso desejo de ser livre. B.R. Schwartz, eu disse, ele conclui a sua palestra no TED sobre o paradoxo da escolha com uma imagem de um peixe no aquário. E ele pergunta: quão livre é o peixe aqui no aquário? E é claro que o peixe está confinado no aquário. O aquário limita o peixe. Mas quebrar o aquário, remover todas as restrições, não vai melhorar a vida do peixe. Na verdade, isso vai destruir a vida do peixe, se você fizer isso. E Schwartz diz: a essência de um aquário metafórico é uma receita para a miséria e suspeito para o desastre. Desculpa, a ausência de um aquário metafórico, desses limites, é uma receita para a miséria e suspeito para o desastre. E é isso que o nosso mundo, obcecado pela liberdade, conseguiu, não é? Então, ele termina. A pergunta sem resposta de Schwartz é a seguinte: quais são os limites? Para eu ser tudo que eu fui feito para ser, então qual os limites? Que aquário deve ser esse? Não é? A união com Cristo lhe diz que Jesus é o centro e a circunferência da existência humana autêntica. Jesus é o centro. Não podemos nos entender sem entender que Ele é quem Ele é e o que Ele fez, porque tudo foi feito por Ele, para Ele e por causa dEle. E Jesus é a circunferência, Ele estabelece os limites do que significa ser humano. Do que é aquilo que Pinóquio queria, ser alguém. Ou do que todo mundo quer se achar. Sua verdadeira identidade, seu verdadeiro eu, está esperando para ser encontrado em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, Paulo diz. Então, Ralph Ellison escreveu: quando descobrir quem eu sou, eu vou ser livre. União com Cristo diz que você foi feito para ser parte, não é? Se você foi dado ao Filho pelo Pai, parte dessa comunhão, e que somente encontrando seu lugar nessa comunhão com o Deus Trino, você é livre. É por isso que Agostinho diz que meu coração não vai encontrar descanso enquanto não descansar em Deus. Quando você se torna um cristão, Deus, se você de fato é regenerado, Deus envia o Espírito do seu Filho ao seu coração. E o que esse Espírito clama lá dentro do seu coração? Abba, Pai. Abba, Pai. Gálatas 4:6. Jesus é o caminho que leva a isso. E é isso que o Espírito faz dentro de nós. Agora, essa é uma grande verdade bíblica que nós não podemos expandir, da adoção em Cristo. Você foi adotado na família de Deus. Viver numa família te restringe, não é? Sua liberdade, de certa forma, é restringida, mas viver nessa família é para o que você foi feito, não é? E esse espírito de adoção, diz a Bíblia, liberta você. Em Romanos 8,15 diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Um puritano famoso diz: nossa compreensão do cristianismo não pode ser melhor do que nossa compreensão da adoção. A adoção é o maior privilégio que o Evangelho oferece. Mas agora você pode ver que esse dom mais precioso da adoção flui do que é ainda mais básico e mais precioso, a nossa união com Cristo. Se você estiver unido a Ele,
ele diz, você será verdadeiramente livre. Como está em João 8,36. Em quinto lugar, um Deus que é conveniente, mas distante. Quando você tem aquela, você vê que você quer Deus ali de plantão. Você quer Deus que participe dos seus planos, mas não Deus que faça seus planos se você está naquela grade. Você vive ansioso. Se Deus fizer a vontade dele, então pode estragar tudo, não é? A união com Cristo diz que Deus está mais próximo, mais íntimo do que jamais imaginamos. Ele não é um ajudante de palco na nossa vida, na peça que você está escrevendo e você é a estrela. Por isso os cristãos são tão ansiosos. Será que Deus vai ajudar? Deus vai estragar tudo? Deus vai negar aquilo que eu preciso para achar minha identidade? Essas pessoas estão vendo com aquela grade. Elas não estão vendo com a grade de quem está unido a Cristo. Não é? Essa pessoa tem os mesmos problemas que o mundo porque ela faz parte do mundo. Deus não é um ajudante de palco na peça da sua vida em que você está estrelando. Você não é mais a estrela do show. Você não decide se a coisa mais importante é pregar na Espanha. Deus decide. Não é sobre você. Ele desloca você do centro da sua vida. Você não está criando a sua identidade. Mas esse novo papel significa que você faz parte de algo maior do que sua própria existência. Você está convidado, você é levado para a história de Deus, a maior de todas as histórias e a história que não tem fim. Se você está em Cristo, sua vida e suas histórias se envolvem em outra história, a história de outro. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por causa dEle. Você não precisa mais descobrir, ou criar, ou realizar, ou inventar, ou reinventar sua identidade. Nunca mais. Você vê que aquela grade lá é geradora de todas as ansiedades, medos e todas as coisas que cada vez é maior. Não é? À medida que isso se torna algo mais central, não é? Na vida da nossa cultura. Sua identidade não é encontrada profundamente em você. Ela não é encontrada profundamente dentro de você, tentando encontrar lá seu verdadeiro eu, nem nas coisas que você faz. Ela é encontrada fora de você. Sua autocompreensão torna-se inseparável de quem você é em Cristo e de o que Deus é para você em Cristo. Quem é você? Sua identidade não é mais uma construção de suas próprias preferências, escolhas conflitantes, realizações ou afiliações. Você não está mais sozinho. Você não recebe mais o crédito ou a culpa. Não é? Você não recebe mais o aplauso nem a zombaria. O mártir alemão, não é? O pastor Dietrich Bonhoeffer, ele resume isso num poema. Ele foi morto por Hitler, né? O nome do poema é Quem Eu Sou. Ele diz, quem sou eu? Eles zombam de mim, essas minhas perguntas solitárias. Quem quer que eu seja, tu sabes, ó Deus, eu sou teu. Com essa identidade, ele podia enfrentar a forca. Então, nós temos que parar aqui, né? Quem sou eu em Cristo? Das coisas maravilhosas que a Bíblia diz que são verdadeiras sobre a minha vida, né? Nós podemos começar a listar: eu sou amado, 1 João 4,10, eu sou livre, Gálatas 5,1, eu sou um filho de Deus, João 1,12, eu sou uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. Porque nós temos dificuldade em fazer com que essas verdades se apliquem. É isso que a gente tem que ver, né, no outro dia. Como isso pode não parecer uma ginástica mental e uma realidade. A Bíblia usa a adoção e o casamento como figuras disso. Ambas as metáforas incluem um aspecto jurídico e um relacional. Quando você é adotado, no mesmo dia você é herdeiro e tem direito a todas as coisas. Mas você pode não se sentir assim imediatamente. Levará tempo convivendo com o seu pai, com sua mãe que te adotou, até todas essas coisas serem
no dia a dia aquilo que já é definitivamente juridicamente. Então, o que provoca essa mudança não é apesar de aquilo que é legal ser definitivo, ainda mais no nosso caso a justificação, não é simplesmente olhar para isso. Como uma mulher ou um homem, não, uma esposa mantém adentra nessa realidade. Ela todo dia vai na gaveta, pega a certidão de casamento e olha, e isso provoca a mudança. Não, ela vê todo dia naquele documento que ela é legalmente casada e pensa, e cada vez ela sente mais a vida, essa nova vida real. Não, o que transforma aquela verdade jurídica é viver a relação com aquela pessoa com a qual ela casou. Então, como é que isso vai se tornando cada vez real para nós? Nós estamos realmente, como Davi, desfrutando dessa relação verdadeira que o Espírito põe em nossos corações, que Jesus legalmente fez definitivamente. E realmente Ele está clamando em nossos corações, Abba Pai, e a comunhão contínua com Ele é que transforma isso cada vez mais em algo do qual eu tenho um deleite profundo em contemplar a beleza de Deus e isso ser a identidade de tal maneira profunda em mim que me faz lidar com todas as coisas dessa forma. Flui dessa nova mentalidade, da maneira nova que eu vejo todas as coisas. E é óbvio que isso faz com que você não pode ter as duas coisas. Se você quiser manter algo antigo, você não pode ter essa realidade. Se você não negar a si mesmo e tomar a cruz, então você não pode seguir a Cristo. Você não pode fazer as duas coisas. Você está em um lugar ou no outro. No filme Os Miseráveis, na obra-prima de Victor Hugo, o personagem principal, né, ele é muito amargo, a vida foi muito... Ele é perseguido, ele ficou preso. É uma miséria mesmo, né? A vida dele é horrível. E, então ele quer se vingar, tudo de ruim acontece para ele. Até que um dia alguém trata ele, depois que ele sai da cadeia, depois de muito tempo, né, com graça. Alguém dá o bispo lá, dá acolhida a ele, que estava com frio, com fome, e ele rouba as pratas do bispo, né, na cena, uma cena importante. E quando ele está indo embora com as pratas no meio da noite, a polícia prende ele, leva ele de volta, e ele ia passar mais 40 anos, até morrer na cadeia depois daquilo, né? Ainda mais que ele era odiado por quem perseguia ele. Mas o bispo, quando os guardas vão lá, o bispo diz, não, ele não roubou, ele tinha roubado, né? O bispo é gracioso, o bispo diz, ele não roubou esses talheres de prata, essa prataria, ele não roubou, eu dei a ele. Então vocês podem soltar ele, vocês não precisam levar ele para a cadeia porque ele deu. E Victor Hugo, ele diz, é o ataque mais duro e mais formidável que ele sofreu na vida. E Valjean sentiu, Victor Hugo disse que sua dureza de coração seria completa se ele resistisse a essa graça. Que se ele cedesse, ele deveria renunciar todo o ódio que ele tinha pelos outros, né? O desejo de vingança pelo que os outros fizeram. Esse ato de graça, se ele cedesse a esse ato de graça, ele devia esquecer todas aquelas coisas. E deveria renunciar àquele ódio com que os atos de outros homens por tantos anos encheram sua alma e no qual ele encontrou satisfação, que desta vez ele deve conquistar ou ser conquistado. É o que a graça faz eficazmente ou não em nossas vidas. Se ela não fizer, você nunca vai escapar da outra grade. Você vai sempre estar preso. Um ato de graça que mudou Valjean para sempre. E abraçar a nossa união com Cristo é ameaçador se você continuar vendo as coisas antigas como preciosas. Paulo diz, eu fui, segundo a lei, fariseu, eu fui isso, fui aquilo, e eu perdi todas as coisas, mas eu considero elas lixo
perto de Cristo. Então você vê, se você vê com a nova grade, você não vai ver mais as coisas que se foram. Você não vai tentar unir duas coisas. Eu deixo o lixo embora e eu tenho essa riqueza, não é? E você então é livre da pequena masmorra escura do ego. E esse é um teste para ver se a nossa união com Cristo substituiu a nossa identidade anterior. Ser livre disso. E nós queremos olhar para isso outro dia. Nós precisamos ter certeza de que nós temos uma identidade que só pode ter sido forjada por uma nova mentalidade. Se nós não temos essa nova mentalidade, nós não temos uma nova identidade. E se não temos, não devemos nos espantar como vendo o mundo. Pela grade que o mundo vê, nós internamente estamos nos mesmos lugares escuros que o mundo está ainda. Então Paulo diz, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro e ganho, reputei por perda, por causa de Cristo. E, na verdade, tem também por perda todas as outras coisas que vocês possam acrescentar, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós podemos ser livres, não como Pinóquio, que mostrou ser altruísta, porque não há essas coisas em nós. Nós precisamos sair de nós mesmos. Nós precisamos ter uma nova mentalidade que nos dá uma nova identidade. E aí sim nós podemos dizer, tudo se fez novo. Vamos ficar de pé.